começar a investir em ações do zero e com pouco dinheiro. Papel e caneta na mão, bora para a aula então. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como começar a investir em ações. O nosso vídeo vai ser separado em 6 partes. Sendo elas, a primeira, o que são ações, quais são os tipos de ações que a gente tem disponível nesse mercado, como que eu ganho dinheiro com ações, qual é a segurança que você tem ao investir em ações, a nomenclatura em relação a ações e, por fim, mas não menos importante, quais são os tipos de operações que a gente tem no mercado acionário. Bom pessoal, então o que é de fato uma ação? Qual é a definição de uma ação? A ação nada mais é do que uma fatia, do que um pedaço, do que uma parte de uma determinada empresa. Você fala, Gina, mas qualquer empresa pode ter ação? Sim. Aí a gente tem empresas de capital aberto, onde as suas ações são negociadas na Bolsa de Valores, e é o tema principal, o foco principal desse vídeo. E a gente tem também as empresas de capital fechado, ou seja, que as ações delas não estão disponíveis numa Bolsa de Valores, elas são restritas. Por exemplo, quando a empresa no final da empresa tem S/A, quer dizer, Sociedade Anônima. Essa empresa vai ter ações listadas na Bolsa de Valores, que eu posso comprar, você pode comprar. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, já tá com um likeão aí, um like nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos que estão começando a investir. Deixe nos comentários, se ficar alguma dúvida, crítica também pode descer o pau. E é isso. Agora, por exemplo, o mercado da esquina, a padaria da esquina. Você vai ver lá que a razão social dela, que é o nome que aparece ligado ao CNPJ dela, vai ter lá, por exemplo, mercado da esquina, que é a razão social. Aí vai ter LTDA, que quer dizer limitado. Por quê? Vai ser limitado a um dono, a 2 sócios, por exemplo. Então, assim, você fala, gente, mas ele não tem jeito de eu comprar ação? Tem, porém, é mais difícil. Por quê? Porque aí você precisa conversar com a pessoa precisa estar disposta a vender parte da empresa dela. Quando a pessoa vende uma fatia da sua empresa, é um tipo também, de ação. Tá certo, pessoal? Então, ficou claro? Qualquer empresa tem ação, só que a gente tem as de capital aberto, que são as listadas na bolsa, por exemplo, a Vale, a Petrobras, qualquer um de nós pode ser acionista, Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. E a gente tem também as empresas de capital fechado, que é a padaria da esquina, que é a mercearia, o salão de beleza, entre outros exemplos. Dito isso, a gente parte para a segunda parte do nosso vídeo, que é tipos de ações que a gente tem no mercado. Aqui a gente já está falando especificamente sobre empresas listadas na Bolsa de Valores. Aí você fala assim, Jean, mas o mercado da esquina, a padaria da esquina, ela pode ser também listada na Bolsa? Sim. Se essa empresa, os donos dessa empresa ou o dono dessa empresa falar, eu quero que a minha empresa passe a ser de capital aberto, aí ele vai fazer um processo que chama IPO, que com certeza às vezes a gente ouve falar assim, o que é isso IPO? IPO nada mais é que uma empresa de capital fechado passa a ser de capital aberto, ou seja, tendo as suas ações listadas na nossa B3, na nossa Bolsa de Valores. Bom, agora vamos para os tipos então de ações. Elas são 2 tipos, pessoal. São as preferenciais, ou PN, e as ordinárias, que a sigla dela é ON. Pai tá on. As preferenciais, pessoal, o que quer dizer esse de preferencial? É que você tem preferência, o acionista tem preferência na distribuição de lucros, seja ele dividendos, seja ele o juros sobre capital próprio, que é o JCP. Então, quando a pessoa tem uma ação preferencial, ela vai ter preferência a receber. Vocês vão ver que muitas empresas têm ações do tipo preferencial e vão ter disponíveis também ações do tipo ordinárias. Bom, agora falando então das ordinárias. O que é ser ordinário? O que é uma ação ordinária? A ação ordinária, ela te dá direito ao voto. Mas então eu tenho uma ação do Banco do Brasil,
eu posso ir lá então, quando eles fizerem uma reunião do conselho e votar se eu quero, se eu não quero aprovar isso aqui? Não, calma lá. Você tem seu direito de acordo com a quantidade de ações que você tem. Por exemplo, uma empresa tem 1 bilhão de ações, você tem uma ação, é óbvio, né, que aí você se enquadra na questão de ser um sócio, um acionista minoritário. É quando você tem um número menor ou igual a 50% do número de ações daquela determinada empresa. Em contrapartida, você pode ser também um sócio, um acionista majoritário quando você tem um número maior que 50% das ações daquela empresa. Por exemplo, a empresa tem 100 ações. Se você tem 50 ações, você é um acionista minoritário. No mesmo cenário, se a empresa tem 100 ações e você tem 51 ações dessa empresa, você se torna um sócio majoritário. Perfeito? Indo então para a nossa terceira parte do vídeo, que é de fato como eu ganho dinheiro com ações, né? Vale a pena? Qual que é a minha remuneração? 2 tipos também, pessoal. O primeiro delas é os dividendos. O que são os dividendos? É o lucro da empresa que ela vai dividir com os seus sócios, que são os acionistas. Então a gente tem os dividendos e a gente tem também a valorização de capital. O que é isso? Você compra uma ação a R$10 e aí com o passar do tempo ela vale R$15. Então você teve um ganho aí de R$5. Então são esses 2 tipos, os dividendos ou JCP, né, que são juros sobre capital próprio, a gente fala em relação a proventos, e a valorização de capital, é quando a ação se valoriza, né? Por exemplo, comprou a 10, ela vai para 15, 20 e assim sucessivamente, tá certo? Bom, indo então, pessoal, para a nossa quarta etapa do vídeo, em relação à segurança de investir em ações. A gente vê muito pessoal falando assim, nossa, não vou investir não, porque eu tenho medo, vou perder meu dinheiro, nossa senhora, não sei mais o que. Pessoal, o mercado de ações, ele é um mercado excepcionalmente organizado, ou seja, ele tem órgãos governamentais, além de instituições privadas também, que estão dando suporte, estão envolvidos em relação à confiabilidade, à credibilidade e à segurança quanto ao mercado, quanto à movimentação de ações. E um desses órgãos que a gente vai citar aqui é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Quando diz mobiliários, não é necessariamente em relação, a gente remete muito a imóveis, né, a casas e afins, mas não, mercado imobiliário se diz em relação a mercado de capitais. A CVM, qualquer problema que der, ela vai intervir de maneira a resolver, a buscar uma solução para determinado impasse que ocorra dentro desse mercado de ação. Além disso, outra dúvida quando se começa a investir, o pessoal fala assim, meu Deus do céu, e se a corretora quebrar? O que vai acontecer? Pessoal, calma. Se você tiver saldo na conta da corretora, aquele ali, sim, você tem determinado risco. Agora, quando o seu saldo está investido em ações, aqui no caso em ações, seja qualquer ação, fundo imobiliário, enfim, qualquer tipo de investimento, o seu capital, o seu dinheiro não está na corretora, ele está no CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, é essa companhia que fica as suas ações. Então, por exemplo, num cenário onde a sua corretora quebrou, você perde aquele dinheiro que está ali no seu saldo da corretora, na sua conta da corretora, porém, as suas ações, os seus ETFs, os seus fundos imobiliários continuam resguardados dentro da CBLC, tá certo, pessoal? Então, em relação a isso, fica tranquilo. Num cenário desse, onde a sua corretora quebrou, só você ir abrir a conta em outra corretora e fazer a operação de trazer esses ativos para o home broker da sua nova corretora. Indo então agora para o nosso quinto tópico desse vídeo, sobre nomenclatura. A maior dificuldade que ainda começando a investir é que você fala assim, gente do céu, eu não sei nem... Você olha, você vê um tanto de código, você instala o aplicativo da corretora e você fala, gente do céu, tanto de código, o que é isso?
Bom, para facilitar, na bolsa você não tem o nome completo da empresa. Por exemplo, Vale do Rio Doce, vai ter lá Vale. Banco do Brasil, você não tem lá escrito Banco do Brasil, né? A ação dele não vai estar escrito Banco do Brasil. Tem o que a gente chama de código. O que são esses códigos? É um conjunto de letras e números, sendo 4 letras e um número após as letras, ou, em determinados casos, 2 números, né? Então, isso tudo tem, né, um porquê, tem um motivo. Então, vamos lá. Por exemplo, da Vale. Vamos pegar aqui. A Vale, ela está listada como Vale, e aí ela tem um número 3. Esse número após as 4 letras, pessoal, ele vai ser sempre 3 ou 4 em relação à grande maioria das ações. Em alguns momentos, pode ser 11 também, quando a gente tem as unites, que é a associação. Sempre vai ser, pessoal, 3 ou 4. O que quer dizer? O 3, pessoal, em relação às ações preferenciais, né, quando você tem lá o nome Vale e o 3, então quer dizer que aquela ação ali é do tipo preferencial. Se tivesse, por exemplo, vamos para outro exemplo agora, Petra 4, por exemplo. Então a gente tem o número 4, pessoal, é em relação a ações ordinárias, do tipo ordinárias. Então a gente tem a Petrobras, né, no caso, e o número 4 em relação que é o tipo de ação ordinária, tá certo? Em outros casos, pessoal, a gente vai ter, ao invés do número 3 ou 4, a gente vai ter o número 11. O que quer dizer? Isso são unites, que é uma associação. Por exemplo, a Taesa 11 é uma associação onde você tem uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Por exemplo, também a gente tem ETFs, que é uma associação, várias ações, né? Por exemplo, o BOVA 11, né? Então, o BOVA, 4 letras, e o 11, o numeral após as 4 letras, formando então o código em relação aí às principais empresas listadas na nossa bolsa, né? No caso desse tipo de ETF. Bom, pessoal, além disso, a gente tem também o número 34, que está relacionado às BDRs, que são as ações de empresas estrangeiras negociadas aqui na nossa bolsa, né? Por exemplo, a gente pode citar aí, né, Disney, Apple. A Apple, no caso, pessoal, ela é AAPL 34. Então, sempre quando você vê 4 letras no final 34, sempre você vai associar, isso é um BDR, uma ação do exterior. E por fim, a gente tem também o tipo 12. O que é esse 12, pessoal? É o que a gente chama de subscrição. Quando a empresa, né, acontece muito em fundos imobiliários, ela abre a possibilidade para quem já é sócio comprar mais ações num preço mais barato, mais em conta. Aí quando você adquire essas ações em subscrição, vai aparecer lá, vamos dar um exemplo aqui da Vale, vai aparecer Vale, né, que é o código dela, e no final os números vão ser 1 e 2, né, que é o 12 relacionado à subscrição. Indo então para a etapa final do nosso vídeo, que é em relação aos tipos de operações que a gente pode fazer com ações. 2 tipos também, pessoal. A gente tem o swing trade e o day trade. O swing trade, pessoal, que é o que eu oriento vocês a estarem fazendo, quem está começando no mundo do mercado de capitais, a investir em ações, é justamente o swing trade. Por quê? Porque o swing trade você pode comprar e vender amanhã, vender daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Você não tem tempo estipulado, limite para você vender. Você vende quando fizer sentido para você vender aquele tipo de ação. Em contrapartida, pessoal, o outro tipo, que é o day trade, como o próprio nome diz, day em relação a dia, você precisa comprar e vender aquela determinada ação, aquele determinado ativo no mesmo dia. Né? Então, assim, e tem até muitos golpes por trás dessa questão de day trade, pessoas que falam que você vai ganhar muito dinheiro, ficar milionário do dia para a noite. Pessoal, fiquem atentos,
né? Você que está assistindo esse vídeo, está começando aí a investir, entrando nesse mercado, já fica o sinal de alerta aqui para você. Se você vê alguém oferecendo day trade, oferecendo altos ganhos e confirmando ganhos em renda variável, pessoal, tenha certeza que você está diante de um golpe. Bom, para finalizar, vou entrar aqui no meu celular e a gente vai então comprar uma ação na prática, só para encerrar esse vídeo aqui. Bom, então aqui, pessoal, primeiro eu vou, né, entrar no meu aplicativo aqui da corretora, vou vir aqui, né, no meu swing trade, clico aqui, e aí como eu já tenho, né, alguns investimentos aqui, eu vou hoje usar esse saldo aqui para comprar uma ação que já está na minha carteira, já está no meu portfólio, tá certo? Então eu venho aqui, ó, hoje eu vou comprar essa ação aqui, agro, em relação a um grupo de fazendas. Clicou na ação, vem aqui, ó, eu quero comprar só uma, eu venho cá, edito, coloco apenas uma, aí você vem cá, colocar a ordem aqui de compra, aí você vem, coloca ok, né, e aí já vai te dar aqui, né, ordem executada. Bom, pessoal, então, do mais era isso. Um abraço, fiquem com Deus.